Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. O pastor Samuel também não está muito bem. Todo mundo está dengoso. O dengue está pegando todo mundo das famílias. Aí vamos orar, irmãos. É para Deus proteger nossas vidas. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero falar nessa noite sobre a vontade de Deus para nós. Vocês ouviram? A vontade de Deus para nós. Aqui a palavra diz assim: não cessemos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de iniciar a palavra, há uns anos atrás, acho que já preguei alguma coisa sobre esse assunto, sobre conhecendo a vontade de Deus, e hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus para nós, usando esse mesmo mas eu queria usar essa palavra hoje para que Deus traga luz aos nossos corações a respeito do que Ele pensa a nosso respeito, amém? E eu queria fazer algumas pontuações em cima de uma letra, de uma música antiga, mas ela é uma época que foi muito cantada em nosso meio, de uma pastora que já faleceu, a pastora Ludmila. Acho que os irmãos lembram dos sonhos de Deus. O Nelson cantou muito, sonhos de Deus jamais vão morrer. Lembra desse, Nelson? É do seu tempo, né? Um pouquinho na frente, né? Ele era mais ou menos assim a letra. Se tentaram, quem? Vamos ver se os irmãos lembram. Se tentaram matar os teus. Cadê o Ed? Sumiu? Coração foi arrebatado. Se lançaram você numa. Nossa, minha voz não sai. Todo mundo sabe essa letra, né? É assim, ó: se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se jogaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levante os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Aí tem a frase lá do receba a cura, receba a unção. E presta atenção nisso aqui, olha. Aí a letra fala assim: unção de conquista, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Sem querer desmerecer a música, já que muita gente gosta dessa música, inclusive eu também gosto dela. Mas essa música, será que ela relata o verdadeiro sonho de Deus para as nossas vidas? Ou ela expressa apenas os nossos sonhos, a vontade dos nossos sonhos serem realizados, os sonhos do ser humano? Quero chamar a tua atenção. Será que o sonho de Deus é multiplicar? É te dar conquista? Lá, diz que é. Muitos estão cantando e estão pregando as suas próprias vontades. E imputa isso à vontade sendo de Deus. A música ela poderia ter uma outra letra. Ela poderia ser, sei lá, os nossos sonhos jamais irão morrer. Acho que não teria nenhum pecado. Mas dizer que é os sonhos de Deus, eu acho que é um pouco... A gente precisa
Precisamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Isaías 55 diz assim que, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os sonhos de Deus para nós não se limita apenas a esse tempo, a essa vida, irmãos. A Bíblia diz que os sonhos de Deus é maior que os nossos sonhos, é maior que os nossos pensamentos. E nós precisamos entender isso para aprendermos a lidar com algumas situações da vida. Deus, ele está fora desse tempo cronos. Totalmente fora. O tempo de Deus, ele é na eternidade. E não se limita apenas a esse momento temporal em que estamos vivendo. A Bíblia diz assim, abre aspas, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Eu gostaria de começar a trazer uma palavra para você refletir nessa noite. Eu fiquei pensando muito, a gente fica em casa, acompanhando as notícias. Eu acho que essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, acho que abalou, toda, não só o Brasil, mas uma boa parte do mundo, né? Uma tragédia que e a TV vem explorando muito agora, né? As histórias, e a gente vai vendo algumas histórias, e essa tragédia que estamos vendo também serve para abrir os nossos olhos em relação a essa vida que nós estamos vivendo. Histórias de centenas e milhares de pessoas que perderam tudo, história de uma vida sendo levada literalmente água abaixo. Como eu vi um relato de um senhor que dedicou a vida toda a construir sua casa, que acabou virando uma pousada onde ele vivia. Os seus sonhos, ele pensava terminar os seus dias ali naquela pousada. E ao retornar, depois que as águas começaram a baixar, ele não encontrou mais nada no lugar, a não ser um amontoado de entulhos. E eu fiquei vendo aquele senhor chorando, dizendo: eu tenho 78 anos de idade, eu não tenho mais forças para recomeçar. E até a repórter que estava fazendo a reportagem ali, ela também chorou com aquele senhor. O que eu vi ali, deixando só um exemplo, como muitos que nós vimos relatado, quantas pessoas que não ficou nada ali. E ainda quando é jovem, quando é garoto, né, que tem a chance de recomeçar, ainda tudo bem. E quando já tem uma idade aonde já não se vê mais futuro. E quantas pessoas que aplicam a sua vida toda nessa vida. Quantas pessoas que perderam tudo nesse momento, mas não esperavam que isso acontecesse. Essa história representa a história de muita gente ali no Rio Grande do Sul. Irmãos, é uma tragédia que não dá para se esperar, e o tempo não dá para reconstruir muitas coisas. Eu fico imaginando, uma pessoa dessa vai depender com certeza de ajuda de alguém. Isso me fez, eu estava essa semana em casa pensando no valor que tem essa vida aqui, no valor que dão a essa vida. E as pessoas valorizam demais essas coisas aqui, valorizam demais o ter, o conquistar, o chegar a algum lugar.
E a gente precisa entender que é um alerta para a igreja atual. Por que é um alerta para a igreja atual? Porque nós precisamos entender, irmãos, que essa vida aqui, sem querer desmerecê-la, muito pelo contrário, ela não se acaba aqui. Agora, para alguns, o fim dela é aqui. Eu vou contar uma história que é triste, mas não é desabafo também. É uma história superada na minha vida. Mas em 2010, uns 14 anos atrás, né? Em 2010 eu tive o prazer de entrar dentro da minha casa. Uma casa que eu dediquei uma boa parte da minha vida, daquilo que eu fiz, daquilo que eu trabalhei, tudo que eu ganhei, eu dediquei a uma casa que era casa para mim terminar o resto da minha vida ali dentro. Sabe aquele sonho de você ter a sua casa? E quando eu pude construir uma casa com os portes que eu construí, um cara pobre construiu uma casa, e eu construí uma casa com 6 suítes. Eu falei assim, nossa, vai ser uma festa. Quando eu terminei a minha casa, eu falei assim, agora eu vou... Só que muitas coisas foram acontecendo no percurso, acontecendo, que no ano passado eu entreguei a minha casa por causa de que eu perdi minha casa com leilão. Aí você fala assim, pô, em 2010 eu já estava mas vai passando o tempo, você fala assim, agora você não vai tendo mais vontade nem força, a sua energia vai acabando. Mas graças a Deus, irmãos, que eu pude fazer nessa análise, eu pude ver que eu estou fora disso, porque nunca esteve, não está no meu coração. Foi para algumas pessoas elas se matam, porque vamos falar em números, uma casa avaliada mais de 2 milhões de reais. Nossa, e agora? Como vai ser para a minha vida? Então, se a gente perde uma bicicleta, a gente já fica chateado. Mas você fala assim, isso acabou da sua vida, você vai ter que tocar seu barco agora de uma outra maneira. E aí eu vou vendo aqui, olha o alerta, estamos vivendo em uma época onde o verdadeiro evangelho, ele foi totalmente humanizado. Não é incomum vermos testemunhos dizendo, olha, eu era um funcionário, ganhava salário mínimo e hoje sou patrão, tenho 2, 3 carros na garagem, tenho minha casa própria, comprei a minha casa na praia, tenho um patrimônio milionário. Aí os grandes influenciadores digitais, na sua maioria hoje, na época de hoje cristãos, eles usam suas redes e seus cortes para ensinar como destravar, como acionar gatilhos para ter uma vida próspera, e com isso vem arregimentando milhões de seguidores pelo Brasil e pelo mundo, alimentando um sonho de ter uma vida de conquista. Olha como a igreja vem perdendo a sua visão. Olha quantos irmãos que às vezes estão, quantos jovens que estão aqui, que o sonho deles não é mais um sonho eterno, é um sonho de ser próspero, de ter conquista, de conquistar algo. Alguns a fama, alguns o dinheiro, alguns o poder, e muitos vêm travando essa visão. Quase todos os testemunhos hoje têm a ver com cura, têm a ver com conquista, têm a ver com multiplicação. Você não vê testemunho de pessoas que falam assim, olha, eu era um miserável e hoje eu sou uma pessoa sarada espiritualmente. Você não vê testemunhos assim. Sabe, um evangelho de determinismo, de confissão positiva, de prosperidade. E quem não estiver pregando essa palavra hoje está fora de moda, ou está fadado ao fracasso, a ter uma igreja vazia, incapaz de pagar as suas próprias contas. Irmãos, eu estou falando, é sério o que eu estou falando. Hoje os homens estão buscando estratégias para poder, como manter as portas abertas.
E o sucesso para muitos é a conquista, é a multiplicação, é o poder, é o domínio. Aí eu pergunto, e essa é a grande pergunta: isso tudo tem a ver com a vontade de Deus? Ou o que isso tudo tem a ver com a vontade de Deus para nós? Afinal, a vontade de Deus é que todos sejam ricos e prósperos, que ninguém tenha doenças, que possamos realizar todos os nossos sonhos através de uma unção de conquista e de multiplicação. Essa é a vontade de Deus? Esse é o sonho de Deus para mim e para a sua vida? Que você seja próspero, que você seja rico, que você tenha uma unção de conquista, que você tenha uma unção de multiplicação. Esse é o sonho de Deus? É isso que Deus quer para você? Será que é isso que a Bíblia diz que Deus quer para você? Afinal de contas, é isso que estão dizendo para você. É isso que muitos homens estão dizendo para você. Mas biblicamente falando, eu quero saber. Nós precisamos analisar a Bíblia, amém? Afinal, a vontade de Deus é que todos sejam como Ele é. Aí, pastor, aí você tocou no ponto. Deus é rico, Deus é próspero, Deus, Ele está com a multiplicação, amém? Mas basta observar a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver que essa doutrina filosófica, ou essa teologia que não é tão nova assim, é uma teologia, Samuel, que ela vem se mascarando em tempo em tempo. Os irmãos mais antigos, os crentes mais velhos sabem do que eu estou falando. Ela começou de um jeito, vai passando por um outro, vai passando por outro, e chega até nós com uma roupa nova, com uma roupa moderna, com uma roupa desenhada para os dias de hoje. E nós vamos ver que essa doutrina, quando observamos a palavra interpretando no seu sentido correto, nós vamos chegar à conclusão que esse evangelho que está sendo disseminado, ou essas ideias embutidas, ou esse evangelho, nós vamos descobrir que ele não é um evangelho de Deus, e sim um evangelho dos homens. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Então dá uma cutucada, seu irmão. Vai dormir não. Fala assim, não vai dormir não, amado. Fica comigo aqui, irmãos. Eu não trago palavra de derrota para você, eu trago palavra de vitória para você, amém? No nome de Jesus. O que nós descobrimos que esse evangelho que está sendo, que milhares e milhões de pessoas estão indo atrás, não é o evangelho de Cristo. É um evangelho apenas dos homens. E aí a Bíblia fala assim: eu vou orar a Deus para que vocês cheguem a um pleno conhecimento da vontade de Deus. Para chegarmos a esse conhecimento, precisaremos ter humildade para entender não as nossas vontades, mas o desejo, não os nossos desejos, os nossos sonhos. Isso nós já sabemos. Nós sabemos o que a maioria gosta. Ninguém é bobo, né? Mas sabe, se eu perguntar para você, irmão, você gostaria de ganhar uma casa nova? Eu duvido que alguém não iria levantar a mão e falar assim: eu não. Ah, pastor, eu quero um carro. Ah, eu sei, você não é bobo, irmão. Se Deus falar assim, nossa, recebi uma bênção, e eu estou esperando uma bênção faz tempo. Não sou bobo. Eu sei o que você gosta, irmãos. Eu sei o que eu gosto. E não tem pecado nenhum em gostar das coisas. Não é disso que nós estamos falando, não é disso que se trata. Mas a pergunta é: você sabe o que Deus gosta? Você sabe o sonho de Deus para a sua vida? Você já procura saber a vontade de Deus para você? Sobre você? Aí o apóstolo fala assim: olha, eu rogo a Deus para que o pleno conhecimento da vontade dele para a sua vida aconteça.
Quantos querem conhecer o pleno conhecimento, a plena vontade de Deus aqui, amém? Os planos de Deus para nós não tem a ver com as coisas dessa terra, dessa vida. É claro que podemos ter a bênção de Deus para conquistas, para multiplicações, mas isso não é o sonho de Deus para nós. Oh, aleluia! Que bom, Senhor, que o Senhor me revela isso. João 8:38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, disse Jesus, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus falou assim, vou precisar um pouquinho de tempo, tá? Jesus disse assim: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, o próprio Cristo. Aí no versículo 39 ele diz assim, e ele revela aqui: e a vontade do que me enviou é esta, olha só, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Olha a vontade de Deus aqui para nós. Porquanto, no versículo 40, é João 6,40, do Evangelho. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu irmão, a vida que Deus quer dar para você é muito maior que a vida que os influenciadores digitais estão pregando por aí. É muito maior que uma vida de jatinho, de carro, de viagens, de luxo, de dinheiro. É muito maior do que isso. Deus, meu irmão, Ele não enviou Jesus aqui na terra para te dar conquistas e multiplicações dessa vida. A vontade de Deus é que todo aquele que olhe para o Filho e creia nele tenham uma vida zoe, uma vida eterna. Aleluia. A vontade de Deus não é com você, meu irmão, e comigo, não é para essa vida. Não importa se a pessoa vai morrer de câncer, vai morrer num desastre de avião, vai morrer de uma morte natural, não importa. Essa vida aqui, Deus, Ele não olha para essa vida aqui com esperança em ter eu e você nessa vida aqui. Olha, quando Deus olha para nós, Ele nos vê na eternidade. E se nós esperarmos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Deus quer me ver e quer te ver é na eternidade, onde um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor espera, irmãos, um dia nos encontrar na eternidade. Foi para isso que Ele enviou o seu Filho. Essa é a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas, amém? A palavra de Deus revela, irmão, uma palavra linda para nós. O tempo, a Bíblia diz assim que, como que é, Samuel? Como está escrito na Bíblia lá? Que o tempo é que por um pouco de tempo, né, o seu sofrimento aqui. Me sumiu o versículo da cabeça, estava na minha mente. Mas não dá para comparar com a glória futura que Ele tem preparada para nós. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Levanta a sua mão. Estou quase sem poder levantar a mão aqui. Levanta a sua mão. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Oh, glória a Deus. Sinta a presença de Deus. Eu não sei o teu sofrimento, mas o teu pouco sofrimento, não dá para comparar com a glória futura que está reservada para você. Aleluia. O plano que eu tenho para você, diz o Senhor, para a sua vida, é um plano de glória. Amém? Aqui, ó, trouxe aqui para mim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, querido? Eu não sei o que você está pensando sobre a sua vida, meu irmão. Contente-se com o que você tem, o que Deus tem te dado, e sirva ao Senhor com alegria, aleluia. Não fique querendo grandes conquistas para você, grandes multiplicações para a sua vida, não. Atenha-se a isso que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você, meu irmão. Ele quer colocar nas tuas mãos. Não adianta você ficar querendo muitas coisas. Sabe por que Deus não deixa ficar com muitas coisas? Para nós não nos apegarmos a nada dessas coisas, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Deus está dizendo aqui essa noite: meu filho, eu amo você, e o que eu tenho preparado para você vai além de conquistas e multiplicações, aleluia. Essa é a vontade de Deus para nós. Paulo fala assim: ora a Deus para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. E a gente acha que a vontade de Deus, não, Deus quer. Você acha que Deus não quer te ver bem? Irmãos, se Deus for te dar alguma coisa, qual pai que vai dar alguma coisa que sabe que seu filho vai morrer com aquilo na mão? Ele não vai entregar. Então ele não vai te entregar nada que vai tirar você da presença dele, amém? Sabe a segunda coisa? A segunda coisa que eu vejo nessa pregação é que a vontade de Deus é que sejamos obedientes. Essa palavra obediente, ela se torna tão pequena, né? Porque hoje, Deus quer que eu seja obediente. Tá bom, o que é ser obediente? O que é ser obediente, irmão? Ser obediente é ser cumpridor da palavra dele. Lembra a historinha de Mateus 21 que Jesus conta dos 2 filhos? Que o pai chegou para um e disse: vai fazer a minha obra, vai fazer um trabalho para mim. Ele falou assim: vou, pode deixar que eu vou. E não foi. E o outro, ele falou assim: vai fazer a minha obra. Ele falou assim: não vou. Mas depois se arrependendo e foi. Qual foi o obediente? Aquele que falou que não ia e foi, ou aquele que falou que ia e não foi? Às vezes nós nos confundimos muito com as pessoas. As pessoas vivem hoje um falso evangelho, um evangelho de mentira. Hoje diz assim: eu sou crente. Hoje todo mundo é crente. Hoje, Sandro, você vai encontrar muita gente evangélica. Hoje tem evangélico de todo tipo. As redes sociais revelam muito isso, né? Um evangelho todo deturpado, mas existe evangelho de todo tipo. Todo mundo está na igreja hoje, mas ninguém quer ouvir uma palavra como essa. Porque o que a palavra de Deus diz para mim ser, eu tenho que ser. O que a palavra de Deus diz para mim não ser, eu não tenho que ser. Obediência é obedecer a palavra e os mandamentos do Senhor, irmãos. E aí eu fico perguntando para você, a gente fica falando assim, sabe, aonde que eu obedeço, aonde que eu desobedeço a Deus? Eu vejo muita gente fazendo tudo contra o que Deus gosta, tudo contra o que Deus pensa, e acha que está obedecendo a Deus, vivendo uma vida de promiscuidade, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida fazendo o que quer, sabe, achando que o amor de Deus vai me alcançar em qualquer momento. Meu irmão, o amor de Deus, ele vai até onde Deus quer que vá. O amor de Deus é imenso para nossas vidas. Ele vai alcançar pessoas de todo tipo. Vai alcançar pessoas de todo tipo. Você vai ver gente que você nunca imaginava estar na igreja. Pessoas que falam assim: nossa, essa pessoa se converteu, como que pode? Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que vai no ser humano e alcança o ser humano de verdade, ele vai produzir uma coisa. Vai produzir uma mudança de vida através da obediência. Obediência. Quando fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Esse versículo me fez estar aqui hoje. Colocar o corpo em sacrifício para agradar a Deus. Mas não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo.
A Bíblia está dizendo no sentido da obediência, de você pegar a palavra de Deus e falar assim: eu quero obedecer a sua palavra, a ponto de você sacrificar a sua vontade para conhecer a vontade do Senhor. Esse texto é maravilhoso. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe que a Bíblia diz que o mundo está ladeira abaixo, que o mundo está perdido mesmo, e vai ficar cada vez pior. Mas você não pode ser igual ao mundo, e nem pode estar na correnteza desse mundo. Sabe, irmão, a maioria dos homens de Deus que foram vencedores foram homens obedientes à voz de Deus, e todos eles tiveram que sacrificar as suas vontades para que a vontade de Deus prevaleça. Às vezes o irmão fala assim: você é dono, eu sou dono do meu nariz, pastor, eu faço o que eu quiser. Quantos que estão pagando o preço, irmão, de fazer a sua própria vontade, de chegar à conclusão de que sua vontade tem levado só a um lugar, ao lugar de morte, ao lugar de tristeza, ao lugar de derrotas. Tem pessoas que batem no peito: não, eu vou fazer o que eu quero a partir de agora, vou cumprir o que eu quero. E eu vejo às vezes pessoas sacrificando a sua vontade. E sacrifício, meu irmão, não é aquilo que você faz que não lhe custa nada, é aquilo que você faz que lhe custa muita coisa. Às vezes você fala assim: você deixa de fazer algo que poderia te dar um prazer maravilhoso, né? Mas você deixa de fazer isso para conhecer a vontade de Deus. E a Bíblia fala: quando você não se conforma com isso, mas você transforma pela renovação da sua mente, você vai conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você sabe o que Paulo diz? Eu rogo por vocês, irmãos, para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade, para que vocês cheguem ao conhecimento do que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para a sua casa, o que Deus quer para a sua família. Quantas pessoas, pastor Samuel, mesmo estando na igreja, estão perdidas, porque ainda não entenderam a vontade de Deus para a sua vida. Sabe o pai que quer o melhor para seu filho? Você chega assim: eu sei o que eu quero, mas o Senhor nessa noite está pedindo para você: eu quero que você conheça a minha vontade sobre a sua vida. Qual é a vontade de Deus para você, irmão? Qual é a vontade de Deus para você? O que Deus quer comigo? O que Deus quer com você? Tá, você é um pastor. Tá, você já chegou a um grau aí de excelência, você já é um líder. Eu já cheguei a um ponto. O que Deus quer de você? Quando você está no centro da vontade de Deus, aleluia, você vai poder experimentar, irmãos, qual é a vida de verdade que Deus preparou para você. Quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, Ele te chamou para um propósito. Você já conhece o teu propósito? Você já sabe o centro da vontade dEle para a sua vida? Mas como é que eu posso fazer isso? Comece obedecendo a sua palavra. Obedeça incondicionalmente. Amém? Tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, seja. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, faça. Tudo aquilo que a Bíblia diz para você, não faça. Não faça. Essa é a vontade de Deus para nós. Deixa eu te falar algo. Toda vontade de Deus está expressa na palavra que você carrega. Você não precisa de revelação nova. Você não precisa de um profeta. Você não precisa de alguém revelando para você, irmão. Não precisa. A tua Bíblia, quem tem uma Bíblia aí de papel aí? Levanta ela aí. Olha, tem bastante gente com a Bíblia. Essa Bíblia que você está carregando aí, ela contém ela expressa e contém toda a vontade de Deus para a sua vida, aleluia. Não tenha dúvida disso, amém?
Mas presta atenção nisso. A vontade de Deus, ela é carregada de contexto. Ela não vem num versículo isolado para a sua vida. Amém? O que a maioria das pessoas fazem é pescar versículos da Bíblia e começar a analisar aqueles versículos como se fosse Deus falando, tirada de um contexto que não tem nada a ver com a realidade daquele texto. E às vezes, assim como o diabo tentou fazer com Jesus na tentação no deserto, usando a própria palavra de Deus para confundi-lo ou para tentar induzi-lo ao erro, assim ele tem feito com muitos irmãos nos dias de hoje. Muitas igrejas, a Bíblia, ela contém toda a vontade de Deus, e a Bíblia também é a mãe de todas as heresias que contém no mundo. Nenhuma heresia nasce fora da Bíblia, sabia? Tudo tirada de contexto. Então o que eu aconselho você, irmão, obedeça a palavra na sua íntegra. Obedeça a palavra quando ela te dá condições para você receber uma bênção. Obedeça a palavra quando ela te dá condições para alcançar uma promessa. A Bíblia nunca vai vir isolada uma palavra de bênção sem antes lhe mostrar uma condição de obediência. Pode prestar atenção nisso. Se você ver uma promessa na Bíblia que diz que você vai ser um conquistador, mas vai encontrar outros versículos que vai dizer assim: mas para ser um conquistador você vai ter que obedecer. Toda palavra de vitória na Bíblia, ela vem condicionada à obediência. Se você pegar lá no capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver falando sobre bênção e sobre maldição. E a Bíblia fala: se obedecer, então você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Se obedecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Mas se você não obedecer, todas as bênçãos se transformarão em maldição para a sua vida. É Bíblia que está dizendo isso. Quantos estão aqui no nome de Jesus? A vontade de Deus para a sua vida é que você seja rico, é que você seja próspero, é que você alcance vitórias, é que você mais tem condições para isso. E essa condição está literalmente escrita na sua palavra: obediência. Obediência. Quando você sacrifica, você obedece. Amém, querido? Nos tempos do passado, a obediência era fazer o quê? Era sacrificar. Hoje, o Senhor prefere muito mais, segundo a Bíblia, a tua obediência do que o teu sacrifício. Amém? Amém ou não amém? O sacrifício, ele era feito no lugar da culpa. A obediência, ela não precisa estar no lugar de nada, porque a obediência, ela anula a própria culpa, porque você cumpre aquilo que Ele quer. Amém? Mas eu vou dar tudo que eu tenho para poder servir a Deus. Deus não quer tudo que você tem. Deus quer você como tudo, a sua vida como tudo. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Essa é a vontade de Deus para você. Aleluia, a obediência. Oh Deus maravilhoso. Quando você começa a entender isso, irmão, você vai ver como vai ficar mais fácil. Como vai ficar mais fácil. Tudo aquilo que for direito seu, o Senhor vai te entregar. E se Ele perceber que você vai se perder com isso, Ele não vai te entregar. Essa noite a palavra é essa: a vontade de Deus para as nossas vidas não é para essa vida. A vontade de Deus para nossas vidas aqui nessa vida é obediência. Continue obedecendo a Deus, mesmo que isso lhe custe a própria vida, mesmo que isso lhe custe algumas coisas interessantes desse mundo, mesmo que isso lhe custe algo que vai fazer você achar que está perdendo. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, diz o Senhor, achá-la. Essa é a palavra. Mas aquele que achar a vida e não cumprir a obediência ao Senhor, perdê-la, diz o Senhor.
no nome de Jesus, eu oro para que você encontre o caminho da obediência, e assim você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Se a gente for buscar na palavra a vontade de Deus para nós vamos encontrar vários textos. Deus querendo alguma coisa da gente. E eu vou me ater aqui a uma terceira coisa que precisamos entender, que a vontade de Deus é que sejamos santos. Quer dizer, a vontade de Deus é que sejamos separados, para não sermos confundidos com o mundo. Irmãos, você acha que se a gente pregar uma palavra dessa nos dias de hoje, a gente vai encher uma igreja aqui? Se eu falar que a vontade de Deus é que essa igreja seja uma igreja inclusiva, uma igreja que aceite todos os tipos de pessoas, e esse é o desejo de Deus também. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus. Por isso que Ele enviou Jesus. Mas presta atenção. Mas a vontade de Deus, enquanto vivemos nessa terra, não é que para a gente levar uma vida de qualquer jeito. Não é para levar uma vida de qualquer jeito, do jeito que a gente escolher. A vontade de Deus, segundo a palavra. Abre para mim aí, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Olha só. Portanto, estejam com a mente preparada. Escute isso. Prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham todas a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Olha o que diz a palavra: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Espera um pouquinho, gente. Quando eu falo da palavra do texto com contexto, vocês prestaram atenção nessa leitura? Vocês prestaram atenção que a palavra é para um povo com uma nova mentalidade? Vocês prestaram atenção que a palavra é para uma geração que pensam diferente? Com um povo que saiu de uma caixa. Quantos estão comigo aqui, por favor? Será que eu estou sozinho aqui? Essa palavra não é para um povo ignorante. Não é para um povo que chegou aqui cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de iniquidade. Meu irmão, eu quero dizer para você que antes nós fomos assim, nós éramos assim. Antes eu fazia assim e assado, você também. Tem que haver uma novidade de vida. O cristão precisa entender que ele passou dessa fase. E a palavra é para uma geração nova. Vamos repetir isso. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Quando estão aqui, essa é a vontade de Deus. Próximo. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam
com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor separou para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Igreja, está na hora da igreja acordar. Já passou da hora da igreja acordar. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, irmãos, é apenas um alerta para o Brasil. É apenas um alerta para a igreja de Cristo, que ainda está moldada nas coisas dessa vida. Nós não somos mais daqui. Nós não pertencemos mais a isso aqui. Nós somos os chamados para fora, os tirados para fora. Somos igreja, a igreja de Cristo. Amém? Meu irmão, eu queria pregar mais, eu não estou em condições. A vontade de Deus é que sejamos vencedores sobre 3 poderes ou forças que podem nos levar para o inferno: poder do diabo, poder do mundo e poder do pecado. Amém? O diabo não tem mais poder sobre você. A própria palavra diz que nós poderemos vencer o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,9: a qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Os grandes heróis da Bíblia não são conhecidos como conquistadores ou multiplicadores. Na lista dos heróis, vamos ver muitos que resistiram até o fim, muitos que abriram mão de alcançar coisas dessa terra, por vislumbrar algo mais importante na eternidade. A Bíblia vai dizer que nós temos poder de vencer o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E a Bíblia também diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo viu Jó. Acho que foi o pastor Marcelo que pregou sobre Jó domingo passado, né? Mas quem testemunhou de Jó não foi o diabo. Quem testemunhou de Jó foi Deus. Viste meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, homem que se desvia do mal. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Pessoas vencedoras, que vence o diabo, que vence o mundo e que vence o pecado. Pessoas que em breve não estarão mais aqui, mas estarão para sempre com o eterno. Aleluia. Hosana nas alturas. O Senhor está voltando, e em breve Ele vai levar um povo todo seu, um povo obediente, um povo que entende que tem que levar uma vida pautada na santidade. Amém? Feche seus olhos.